E o Espírito Santo de Deus, nós aprendemos sobre a pessoa dele, a obra do Espírito, o fruto do Espírito. Nós chegamos nos dons espirituais e semana passada nós recebemos uma palavra do céu sobre a plenitude do Espírito Santo, amém? E nessa noite, tanto quanto hoje de manhã, o meu coração se direciona a falar da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. O Evangelho é dele, por ele, pelo meio dele. Ele é o intermédio pelo qual todas as coisas foram feitas, pensadas e faladas da parte de Deus. Como diz aquela canção, tem tudo a ver com ele. E nessa noite eu quero ler com você lá no Evangelho de João, capítulo 1, o texto bíblico, para que a gente se adentre da forma que o evangelista João apresentou Jesus. Amém? Nós vamos ler João capítulo 1 do verso 1 ao 18, nós vamos ler também 1 João e nós vamos ler João capítulo 3 nessa noite, alguns pedaços. Eu quero que você se atente, porque uma das referências da minha vida e do meu ministério, o pastor Hernandes Dias Lopes diz que não tem nada mais importante que eu possa falar nessa noite que não sejam as Escrituras. É maravilhoso essa fala dele. Ele fala: pastores, não tem nada mais importante. Trate com carinho e com zelo as Escrituras. Pregue o Evangelho. Tenha zelo na ministração das Escrituras. Amém? Por isso eu chamo a tua atenção. Nessa noite vamos usar a NVI. Até alguém me perguntou essa semana. Nós não temos uma tradução bíblica específica da igreja. Amém? Todas elas vão ter traduções diferentes, propósitos diferentes. NAA, uma das que eu mais uso, mas nessa noite vamos usar a NVI. Nós temos liberdade nesse lugar, dentro daquilo que o nosso computador comporta, amém? Tem várias traduções, mas nessa noite nós vamos usar a NVI, porque o evangelista João usa palavras que hoje fazem mais sentido para o contexto dessa pregação, amém, igreja? Vamos lá, João capítulo 1, verso 1. No princípio era a palavra. Na NAA vai dizer: no princípio ele era o verbo, que vai nos remeter lá a Gênesis, quando ele vai parafrasear Gênesis, onde esse texto praticamente é apresentado de forma muito semelhante em Gênesis. No princípio, Jesus era a palavra, e a palavra estava com Deus, Jesus estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Eu gosto também da outra tradução que diz: a luz resplandece sobre as trevas, e as trevas não prevalecerão. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: este é aquele. E aqui João Batista, já não é o evangelista João, é João o evangelista citando João Batista, e nós já vamos ilustrar quem foi João Batista nas Escrituras. João Batista dá testemunho dele e exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém, absolutamente ninguém, jamais viu Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. João
capítulo 1, do verso 1 ao 18. Nessa noite eu tenho um propósito no meu coração de passar essa mensagem para você, igreja. Mas antes eu quero te ilustrar o que nós estamos fazendo aqui. Existe um filme, o nome dessa mensagem é Agora Você Vê Jesus, porque o evangelista João está apresentando quem Jesus é e explicando que foi por intermédio dele. Mas tem um filme só para retratar algo que é o oposto disso. Quem já viu um Truque de Mestre? Que é de uns mágicos que revelam e fazem enigmas. Poucas pessoas viram o filme, amém, glória a Deus. O pessoal está tudo lendo a Bíblia, amém. Mas fica aí uma dica para a sua semana. O filme não tem nada a ver com o texto bíblico, eu só quero fazer um ponto antagônico com você. Nesse filme, os mágicos fazem uma ilustração de pontos em que você não entende por qual o propósito, de que forma que eles estão fazendo algo. E existe um detetive no filme que tenta descobrir qual é o propósito do truque de mestre. E ele, quanto mais ele se aproxima do grupo de mágicos, menos ele vê, porque esse é o propósito dos mágicos, que quem mais se aproximar do enigma, menos vai ver. E o nome do filme em inglês é Now You See, Agora Você Vê. Só que os mágicos só deixam ver quando eles querem que seja visto, que eu vou te contar no final do filme. Eu só não vou te contar o final, amém? Amém. Mas resumindo, o detetive passa o filme inteiro buscando se aproximar dos mágicos para entender aquilo, e quanto mais ele se aproxima, menos ele entende. Ele só vai entender algo quando os mágicos querem que ele entenda. Estão comigo? No Evangelho de Cristo é exatamente ao contrário. Os mistérios de Jesus, os mistérios de Deus, nós temos que nos aproximar como esse detetive fazia. Quanto mais próximo dele nós estivermos, quanto mais próximo das Escrituras, quanto mais próximo da sua casa, quanto mais próximo do Espírito Santo dele dentro de nós, e nós em busca desse Deus, em busca do seu conhecimento, mais nós o veremos, mais nós entenderemos a sua mensagem, mais nós vamos compreender. Por isso que eu dou o nome dessa mensagem de Agora Você Vê Jesus. Porque o propósito do evangelista João é apresentar quem Jesus é, e que o leitor bíblico entenda quem é esse Jesus. Quanto mais eu me aproximo dele, mais eu vejo, mais eu entendo, amém? E para falar disso, ele apresenta 3 pontos cruciais. Dentro do princípio desse texto, ele vai falar: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. A palavra é a primeira forma pela qual Deus se relaciona, e Jesus se relaciona com o Pai se relaciona com o Filho. Na criação, lá em Gênesis, é pela palavra que Deus criou todas as coisas. É por uma palavra, um comando de voz, que Deus criou o mundo, Deus criou o mar, Deus criou os peixes, Ele criou a natureza e o habitat que eu e você vivemos. Deus cria o jardim, Deus cria os animais, Ele cria o homem. No 6º dia, Ele dá autoridade sobre o homem, para o homem reinar sobre o jardim, para o homem reinar sobre a criação. Ele escolhe Adão e Eva para nomear os animais e para terem propósito dentro daquele ambiente do jardim. E tudo isso foi feito por meio da palavra. A palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus não é como de homens que pode dar para trás. A palavra de Deus é perfeita e ela se manifesta e se revela na pessoa de Cristo. No princípio, Ele era a palavra. Nesse momento, enquanto eu vos falo, a palavra, ela sai dos meus pulmões, ela passa pelas cordas vocais, a gente dá saída para ela. E existe algo que eu e você temos que entender da palavra. Existe um pastor que fala que eu e você somos senhores do nosso silêncio, mas nós somos escravos das nossas palavras. Você está sabendo do que eu estou falando? Pode perceber que muitas vezes eu estou com 34 anos e principalmente palavras que eu falei dos meus 14 aos meus 20, via de regra eu me arrependo de 99% delas. Porque se tratam de palavras lançadas num tempo de imaturidade, de falta de conhecimento da plenitude das coisas pelo qual eu tinha sido criado para ser. Então, nós somos senhores do nosso silêncio e nós somos escravos das nossas palavras. É óbvio
que através de Cristo nós podemos encontrar perdão, mas muitas das vezes palavras que soltamos, elas não voltarão mais para as nossas bocas, elas causarão efeito, causa e consequência. Diferente de eu e você que falamos palavras algumas vezes erradas, Deus não soltou palavras sem propósito. Deus soltou palavras sempre com intencionalidade, e Jesus, o Verbo, a palavra viva e encarnada de Deus, tinha um propósito único. O principal dele de redimir o homem e de reconectá-lo com Deus. O principal dele que foi através de Adão, do primeiro Adão, nós vamos chamar Jesus talvez de segundo Adão. Através de Adão o pecado entrou no mundo, através de Cristo o pecado saiu do mundo. Deus redimiu o homem, reconectou o homem através do sacrifício da cruz. Tudo isso para que eu e você vejamos quem Jesus é. Ele é o Verbo que se manifestou. Jesus, ver Jesus é ver Deus, porque por intermédio dele nós podemos ver todas as coisas. Pelo cumprimento da palavra do Pai é que nós podemos conhecer e ver Jesus. Eu e você, diferente dos apóstolos, dos discípulos, e eu acredito que milhares e milhares de homens daquele tempo que viram Jesus andar fisicamente, nós não temos mais esse privilégio. Nós tão somente conhecemos Jesus através do Espírito Santo, que nos convence no nosso coração. Nós o conhecemos pela palavra que Ele é, a palavra revelada do Pai, o Verbo que se fez carne. E nós o conhecemos por experiências e relacionamentos próprios com Ele, amém? O primeiro ponto na introdução do capítulo 1 é que Jesus é a palavra, Ele é o Verbo vivo do Pai. Mas perceba comigo, lá no verso 4, diz assim: nele estava a vida. E é importante que eu e você entendamos, nele estava a vida, que Jesus não tem vida, Jesus é vida. E eu quero fazer uma analogia muito fácil com você, irmãos. Como assim ele não tem? Ele é a própria vida que eu e você precisamos. Ele é a própria vida pelo qual eu e você temos vida. E inclusive Ele é o meio pelo qual eu e você temos a vida eterna. Amém? Mas eu vou fazer uma ilustração que fica fácil para você. Quantos daqui já chegaram na praia? Seja lá onde foi, você colocou a sua cadeirinha lá. 26 de dezembro é um dia bom para ir para a praia. 27, 28, se for em Santa Catarina, tem uma areia para cada cidadão, amém? Tem um grão de areia para cada ser humano ali. Mas a gente vai para a praia, vai para a sombra do guarda-sol, senta na cadeira, pede um suco de laranja, ou uma água com gás, você senta na sombra, eu principalmente na sombra, amém? Tem um sol para cada um, não sei porque as pessoas gostam tanto do sol, mas na sombra você diz assim: isso aqui é vida. É ou não é? De férias, recesso do trabalho, não tem que acordar cedo naquele outro dia de manhã, e você diz: isso aqui é vida. E aí eu digo para você: Jesus não tem vida, Ele é vida. Qual é a analogia que eu quero fazer com você? Jesus não é um fragmento de vida. Jesus não é um momento bom dentro de um ano. Ele não é 1/365. Jesus não é 15/365. Ele não é 30 dias de férias. Ele não é um tempo de passagem. Jesus é vida 365/365. Ele é a própria vida, meio pelo qual eu e você temos vida todos os dias das nossas vidas, e repito, temos a vida eterna através dele. E a vida eterna nós temos que entender a dimensão, eu não vou cansar de falar. Gente, a nossa medida de tempo, principalmente nós que somos jovens, todos aqui somos jovens, amém? Eu estou declarando já que eu sou jovem, que eu estou chegando nos números mais avançados, e eu sou jovem, eu preciso falar isso olhando para o espelho, amém? Amém, glória a Deus. Você está comigo, né, pastor Fernando? Somos jovens, vamos repetir até os 70. Mas vida eterna não é 75 anos que é a média do brasileiro. Vida eterna é vida eterna, meu irmão, é para sempre. Por isso que quando a gente entende que Jesus é vida, Ele é vida nesse tempo para sempre, enquanto respirarmos, enquanto tivermos ar nos nossos pulmões. Mas a partir do momento que o cristão desce à sepultura, 7 palmos para baixo da terra, meu irmão, está começando uma nova vida, que ela é eterna. Por isso que você tem que entender que velório de crente é diferente
de outros velórios. É ou não é? Paulo diz: ei, morrer é lucro. E as primeiras vezes que eu tive contato com isso, eu falei: esse Paulo era louco, hein? O cara era bem fora. Até eu entender que quem tinha razão era Paulo e não eu, porque muitas das vezes a nossa esfera de medida de vida está apegada nesse contexto de apego, disso daqui, das minhas coisas, do meu tênis, da minha camisa favorita, do meu carro, da minha moto, dos meus bem do eu, e esse eu, a gente esquece que tem uma vida eterna, cheio de glória para a gente viver no céu com Ele. Por isso que eu e você temos que entender que Jesus é a palavra, Ele é o verbo, mas Ele é vida constante, Ele é vida abundante, Ele é vida no nosso dia mal, Ele não é só vida no dia lá embaixo do guarda-sol na praia, Ele é vida dentro do nosso trabalho, Ele é vida dentro do nosso casamento, Ele é vida constante na nossa vida, Ele é o meio pelo qual eu e você estamos totalmente conectados com o Pai através do Espírito Santo de Deus, amém? Mas no terceiro ponto, logo na sequência, que ele apresenta Jesus como palavra, e ele apresenta Jesus como vida, ele vai entrar na melhor parte, eu diria, numa das melhores partes. Nele estava a vida, versículo 4, e esta era a luz dos homens, a luz brilha, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ele. Jesus é a luz que eu e você precisamos para iluminar os nossos dias, para iluminar o nosso dia mal. Jesus é um feixe de luz que precisa entrar numa área do nosso coração que eu e você ainda não abrimos mãos. Jesus é o lugar, é a pessoa da Trindade que vai iluminar os nossos caminhos. É Ele que vai colocar luz sobre trevas e obscuridades que ainda existem dentro de nós. Nós estamos dentro de uma igreja de parede cinza, amém, não é preta. Falei de manhã, presta atenção, chamei a atenção de um monte de gente, aqui é preto, irmãos, aqui é cinza, cinza escuro, então a gente não está no grupo da parede preta, amém? Às vezes a gente chega a não se conhecer de tanta escuridão, que talvez a gente coloca aqui só para ter iluminação na frente, propósito é para que saiam fotos melhores, para que seja prestada atenção no auditório mais aqui, não tem misticismo nenhum na cor da parede, amém? Está fora da mensagem, sei porque eu estou falando da parede, amém? Mas para fazer a analogia de escuridão, Jesus é a luz completa que precisa entrar em todas as habitações do nosso coração. Como nós aprendemos que Ele é a habitação permanente, nós temos que entender que quando Jesus se apresenta e Ele é a palavra, o verbo vivo, Ele é a vida constante em nós e através de nós, Ele vai ser a luz que ilumina tudo dentro do meu e do teu coração. Porque se fôssemos nós por nós mesmos, eu e você teríamos ambientes de escuridão como agora talvez essa sala tem. Nós temos um lugar mais claro, mas ali já tem sombra. Se você perceber aqui, já tem uma sombra só aqui do instrumento, tem uma sombra da caixa, lá atrás tem sombras maiores, vocês estão entendendo? Jesus veio para dar clareza e luminosidade adentro de todo o nosso coração, de todo o nosso lar, de todo o nosso casamento, de todos os nossos padrões morais e comportamentais. E isso não é legalismo, isso é luz. Porque o dia que caímos ou que erramos, nós temos que colocar um refletor, a luz de Jesus, e dizer: ei, eu errei aqui, Jesus, tu que és a luz, vem iluminar essa área da minha vida, porque eu sozinho não a venço. Mas eu preciso te confessar, Jesus, mais do que a homens, pode vir confessar, nós estamos aqui para atender, mas confessar a Ele, abrir para Ele. A grande verdade é que eu e você às vezes temos fugido de convidar a luz de Cristo para entrar, de convidar a luz de Cristo para transformar, de convidar a luz de Cristo para realmente deixar Ele fazer a sua obra, que é uma obra de mudança e não uma obra estática, é uma obra de avanço. Nós estamos indo para o alvo, e o alvo é Cristo, nós estamos indo para Ele. Então nós somos salvos pela graça, mas nós precisamos ser crentes arrependidos e rendidos aos pés de Cristo, que confessam os seus pecados, e através da confissão, obtém o perdão dEle, e vai, não peques mais. Vai, não peques mais, é a mesma coisa que corrija a rota, muda o teu caminho, muda a tua atitude, muito mais que a tua fala. Lembra no fruto do Espírito? Eu falei para vocês o quanto eu sou confrontado na amabilidade, na longanimidade,
na amabilidade, quando o irmãozinho te fecha no trânsito. Jesus, entra na minha língua. Não tem aquela música, entra na minha casa, entra na minha vida. Às vezes entra na minha língua. Entra no carro, às vezes eu te deixo fechado com a porta para fora, e dentro do carro é outro ser humano. Ele é a luz que ilumina o que nós falamos, Ele é a luz que ilumina o que postamos, o que pensamos. Ele é a luz que quando nós enfrentamos uma tentação, nós precisamos chamar Ele. Jesus, como é que tu enfrentasse a tentação? Ele enfrentou a tentação no deserto, depois de 40 dias de jejum, e o Satanás o confrontou com as Escrituras, e Jesus enfrentou a tentação com a palavra. Ele respondeu com a palavra. Ele ficou jejuando, disciplina espiritual, mas ele respondeu com a palavra. E a palavra é o quê? É a palavra. É isso mesmo, Ele é vida e Ele é luz. Ele aprontou para o próprio Satanás um caminhão de luz. Ei, está aqui palavra, vida e luz para você. A luz que iluminará um dia o caminho dos homens, eu apresento para ti agora. Sai de mim. Não são os reinos do mundo que vão me atrair, não são as propostas do inimigo que vão me atrair, mas sim a luz, a verdade e a vida. Eu amo o versículo João 14, verso 6, quando ele responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui em João 1 vai dizer, ele por intermédio dele. O único intermediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo de Nazaré. Não acredite, como pregou excelentemente aqui o pastor Judex, não acredite em qualquer outro tipo de fé que não tenha Jesus no centro. A cristologia, o estudo de Cristo vai mostrar que Jesus, Ele é o centro. Ele sim é o centro do coração de Deus. Ele é o centro do propósito da divindade no mundo. Ele é o centro de Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas me chama a atenção, depois de falar para você que Ele é palavra, depois de explicar para você que Ele é vida, depois de falar para você que Ele é luz, Ele é a luz que ilumina tudo que eu e você precisamos que seja iluminado. João Batista, e eu quero ilustrar para você quem é João Batista. João Batista, até vir Jesus, ele é o maior pregador daquele tempo. Você tem noção o que é ser o maior pregador do tempo que está vindo Jesus? Imagina se fosse no tempo de hoje. Seria João Batista o maior influencer gospel do Brasil, talvez do mundo. Seria João Batista, talvez, eu vou comparar com um da nossa época, com Billy Graham. Quem já ouviu falar de Billy Graham? Ele fez grandes cruzadas na Europa, dos Estados Unidos, um avivalista americano que foi convidado no seu tempo para conhecer o palácio da rainha da Inglaterra para falar de Jesus. Ela quis ouvir quem é este homem que fala de Jesus Cristo como ela nunca antes tinha ouvido. E essa analogia com Billy Graham eu quero fazer para você imaginar João Batista, para você não imaginar João Batista como Billy Graham. João Batista vai passar uma lição. João Batista vai dar uma resposta que mostra para você quem serve a Cristo deve ser. Ele era para ser o grandão, ele era para ser o bom. E olha o que ele diz no verso 26: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamarrar as correias das sandálias. E eu quero entrar aqui numa ilustração com você. O que é não ser digno de desamarrar as correias das sandálias? Naquele tempo, todo rabi, todo mestre, e João Batista, por ser um pregador, era um homem que ensinava a palavra, ele tinha discípulos. E a orientação era, na cultura judaica, que o discípulo, ele tinha que seguir o seu mestre tão de perto, que quando as suas sandálias soltassem poeira, o talmidim, era a palavra talmide, ele ficaria empoeirado da poeira das sandálias do seu mestre. A orientação era que o talmidim, ele deveria fazer tudo que o seu senhor, que o seu mestre lhe pedisse, exceto lavar os pés do seu mestre. Então o mestre, o rabi,
aquele que ensinava adolescentes de 12 a 17 anos, vamos ilustrar assim, na cultura judaica ele podia pedir tudo, exceto que lavasse os pés. E quem tinha a atribuição de lavar os pés do mestre eram escravos. Então só desamarra a sandália do mestre ou de João Batista se for escravo. E quanto a Jesus, João Batista está dizendo: eu não sou digno de desamarrar as sandálias dele. Você consegue imaginar o maior pregador da nossa geração falando isso? Ou você consegue imaginar a águia anda com águia? E se Jesus chegar aqui de sandália, ele não é águia? Porque é diante desse tipo de evangelho que algumas pessoas têm apresentado, igreja. E eu usei essa expressão, não foi à toa. Deixa eu te contar um negócio: a águia não anda com águia, você sabia disso? A ave lá do céu, não o coach águia. A águia de verdade, a ave, ela é um dos animais mais solitários, que preza pela solitude e pela solidão. Quando ela vai trocar as suas penas, e ela vai trocar as suas unhas e o seu bico, ela sobe num dos lugares mais altos do mundo, para que se ela morrer, ela morra sozinha. Assim como o evangelho não é feito para tubarão andar com tubarão, a águia não foi feita para andar com águia, discípulo foi feito para não merecer desamarrar as sandálias do mestre. Eu e você somos convidados no discipulado com Cristo e no ensino do evangelho a sermos humildes, a renunciar a nós mesmos, a negar o nosso pecado, colocar diante dele para que ele apresente luz para o nosso coração. E não andar com pessoas que afaguem o nosso ego e digam que a gente é melhor do que de fato a gente é. Por isso que a mensagem do evangelho vai ser uma mensagem pura e verdadeira e simples de negação de si próprio, e não de águia andar com águia. Porque nem a águia, como eu estou te dizendo, anda com águia. Ela é uma ave sozinha. A própria analogia deles não tem sentido algum, de tão falso que é o ensino. Estão comigo? João Batista, o maior pregador daquele tempo, que precedeu Cristo, ele passa um recado: eu não sou digno de desamarrar as sandálias do mestre. E esse recado, dentro da explicação, da exposição de que ele é a palavra, ele é a vida, é uma das maiores revelações para mim de um coração de um homem. João Batista se colocou abaixo de tudo e qualquer título que pudesse ter sido dado para ele. João Batista disse: ei, vamos continuar vendo João Batista no capítulo 3. O testemunho de João Batista acerca de Jesus. Nós estamos indo para a conclusão. Eu quero que você entenda, igreja, que essa mensagem ela é bíblica e ela é necessária nos tempos de hoje. Vocês assistem aqui, vocês participam, aliás, ministram o culto junto comigo, e vocês têm visto pastores no plural que pregam aquilo que a Bíblia manda pregar, amém? A gente não se rende ao que vai dar mais certo ou que parece ser mais fácil. O evangelho de Cristo é sobre renúncia, é sobre, como João Batista, o grande pregador, dizer: ei, nem desamarrar a sandália. Por isso que a gente não pode fazer confusão com mensagens que vão dizer que a gente é grande nessa terra. Sim, nós somos filhos de Deus, nós carregamos a identidade de Cristo, nós somos imitadores do Pai, mas nós não somos Ele. Nós não somos. Nós somos filhos. E João Batista vai dar essa régua da humildade, discípulos que se colocam abaixo dele. Lá em João capítulo 3, verso 22, vai ter um burburinho de discípulos, porque o batismo de João Batista era o último batismo que precedeu de Cristo. Ele batizava nas águas. Foi João Batista que batizou Jesus, por exemplo. Você tem noção? Ser o cara que teve a honra e o privilégio de batizar Jesus. Meu Deus, tomara que a gente tome um café com João Batista no céu, é ou não é? Aleluia.
mas lá no verso 22 do capítulo 3 ele diz assim: depois disso Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia, onde passou algum tempo com eles e batizava João Batista. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Isto se deu antes de João ser preso. Verso 25, surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João Batista e lhe disseram: mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão. Olha como tinha gente que não tinha entendido quem Jesus era. Tinha discípulo de João Batista que ainda não tinha se ligado. Aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, e está batizando, e todos estão se dirigindo a ele. Tipo assim: mestre, tem um cara aí causando mais do que você, pregando melhor do que você. O cara não sabia que ele era Cristo, e dizendo: e aí? Estão todos se dirigindo a ele. A isso João Batista respondeu no verso 27: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende, o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O maior pregador pré-Jesus é o cara que declarou a frase: é necessário que ele cresça e que eu diminua. E qualquer mensagem que não constar isso, meu irmão, ela é falsa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que o nome dele seja glorificado e o nosso diminua. É necessário que a igreja não seja centrada nela mesma, mas que o fim, a igreja é um meio, ela não é o fim. Então o meio somos nós e o fim é a glória de Deus. Amém? O fim é a glória de Deus e não os nossos próprios propósitos, e não os nossos próprios entendimentos, e não os nossos achismos. É necessário que ele cresça e que eu diminua, diz João Batista, o maior pregador para Jesus. E dentro desse texto, dentro de João 1, agora sim, para concluir, não tem mais 7 minutos, amém? Glória a Deus. Você que crê em Jesus, o evangelista João vai dizer: deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, ele deu o poder a nós de ser chamado filho de Deus. Aí sim tem poder em nós. Tem poder em responder ao que ele fez, não ao que nós fazemos. Não há glória nenhuma em nós. Nós é necessário que ele cresça e que ele diminua, mas existe um poder. Existe um poder que nessa noite eu quero convidar a igreja a ficar de pé e curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Um poder de ser chamado filho de Deus.